Boa noite, sejam todos bem-vindos, meu que São Bento do Sul e todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Desejo a paz de Deus, a esperança de Deus, o amor de Deus que frutifique na sua vida e seja derramado sobre você e a sua família. Estamos aqui reunidos, não em nosso nome, mas também estamos reunidos, eu e você, juntos, e todos aqueles que nos assistem, no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Quero compartilhar com você o versículo mais citado, memorizado, escrito em todos os lugares. Foi feito músicas, canções e poemas, que é o versículo do Evangelho de João, capítulo 3, de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda vez que se fala de amor na Bíblia, sempre de novo se cita João 3,16. E eu quero essa noite entregar a você alguns ensinos sobre essas palavras ditas nesse versículo. E o primeiro ensino é a procedência deste amor. Qual é a procedência do amor de João 3,16? Deus não esperou ser amado para amar, mas Deus é quem nos amou. A iniciativa de amar veio da parte de Deus, por isso a procedência do amor de João 3,16 vem da parte de Deus. O testemunho bíblico diz que Deus nos amou na eternidade e Deus nos amou e nos ama com o amor eterno. Isso significa que antes mesmo dos fundamentos dos céus e da terra, antes mesmo do meu nascimento e do teu nascimento, de sermos tecidos no útero materno, Deus na eternidade já nos amava. É Deus mesmo quem nos atrai para Ele com o seu amor. Foi Deus que tomou a iniciativa de amar a mim e amar a você. O amor de Deus é incondicional. Por isso o amor de Deus é livre, é espontâneo, é autogerado. E é importante nós entendermos que Deus não nos amou porque Ele viu a nossa miséria. Deus não nos amou porque viu o nosso pecado. Deus não nos amou porque viu a nossa desgraça. Deus não nos amou porque Ele vê o nosso sofrimento. Mas Deus me ama e Deus te ama porque Ele é amor. A Bíblia nos ensina que Deus é o amor, que Deus é a fonte do amor. E porque Deus é amor, Deus sempre ama e Deus ama. E o amor de Deus é diferente do nosso amor. Nós amamos e esperamos ser amados. Nós amamos e esperamos trocas. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Com Deus não há trocas para ser amado ou para amar. Nós não podemos fazer nada para merecermos o amor de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é receber o amor de Deus. Aliás, nós não merecemos nada para sermos amados por Deus. O amor de Deus é perseverante. O Evangelho de João, capítulo 13, nos diz que Jesus os amou até o fim. Traduzindo, nós poderíamos dizer que Jesus os amou até as últimas consequências. Jesus amou com todas as suas forças, com toda a intensidade, com toda a entrega. E foi isso que Jesus fez no Calvário. Jesus nos amou, os amou, entregando a sua própria vida. O amor é aquilo que o amor faz. O amor é um verbo, é uma pessoa. É Deus que vem ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. Você pode não querer andar com Deus. Você pode se dizer ateu. Você pode se virar as costas contra Deus. Você pode não aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isso não muda o amor de Deus por você. Um pai, quando seu filho o desobedece,
ele reprova essa atitude. Mas um pai não deixa de amar o seu filho porque esse filho desobedece. E assim é para com Deus. Deus continua nos amando, mesmo que, embora que, não é o nosso pecado, não é a nossa rebelião, não é o nosso aceitar ou não aceitar a Cristo que vai mudar o amor de Deus por mim e por você. Porque Deus é amor, e porque Deus é amor, Deus ama. O segundo ensino desse texto traz a amplitude desse amor. Porque Deus amou o mundo. Esse amor de Deus é um amor que passa todos os tempos. É um amor que é derramado sobre todos. É um amor estável, um amor imutável, intenso e profundo. Deus amou o mundo. O texto de João 3 é uma conversa de Jesus com um fariseu de nome Nicodemos. Para os fariseus, os escribas e para os judeus da sua época, se compreendiam de que Deus amava somente o povo judeu. E Jesus choca a teologia de Nicodemos, dizendo para Nicodemos que Deus não ama somente os judeus, que o amor de Deus não tem fronteiras, não é apenas para um povo, não é apenas para uma casta, não é apenas para uma tribo. Ele é o Deus de todos os povos, Ele é o Deus de todas as nações, Ele é o Deus de todas as línguas. Todos foram comprados, todos foram redimidos pelo sangue de Jesus no Calvário. Talvez você pergunte, mas o que há neste mundo para que Deus o ame? O que há neste mundo que mereça ou que Deus se importe em amar? Aqui a ênfase não está na grandeza do mundo, do tamanho do mundo, mas aqui a ênfase está em que Deus ama todo homem e que Deus ama toda mulher. E mesmo este homem que se rebela contra Deus, que peca contra Deus, que dá as costas a Deus, que anda longe de Deus, que anda afastado da presença e da glória de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, este homem, esta mulher é o alvo do amor de Deus. O mundo é o próximo de Deus e Jesus se fez próximo do mundo. Aliás, Jesus se faz próximo de mim e se faz próximo de você. O que merecemos ou temos seria apenas o juízo de Deus, mas Deus vem ao nosso encontro com o seu amor. Qual é a amplitude deste amor? A amplitude desse amor é que nesta terra nenhum homem e nenhuma mulher passará sem ser amado por Deus. Terceiro ensino deste versículo. Qual é a superioridade desse amor? Primeiro, nós vimos qual é a fonte, a procedência. Segundo, nós vimos nesse texto qual é a amplitude deste amor. E a terceira lição, qual é a superioridade desse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Registre de tal maneira. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus é tão alto, o amor de Deus é tão largo, o amor de Deus é tão profundo, o amor de Deus é incompreensível. 1 Coríntios 13 vai descrever esse amor de uma maneira poética, fantástica, dizendo que este amor está acima do crer, está acima da esperança. O apóstolo Paulo vai dizer que esse amor constrange. Amor que não pode ser escrito com palavras, amor que não pode ser escrito em músicas, em canções, amor que não pode ser descrito em poemas. Está para além da compreensão humana o amor de Deus. E por isso Jesus usa a expressão de tal maneira, vai além daquilo que nós podemos entender, vai além das nossas fronteiras, além da nossa compreensão humana. Deus ama você mesmo antes de você ter vindo à existência.
Deus ama você mesmo antes dele lançar os fundamentos dessa terra. Ninguém passa por esse mundo sem ser amado por Deus. Deus te conhece, Deus te ama desde a eternidade. Deus viu você sendo tecido de maneira maravilhosa e misteriosa no útero da sua mãe. Ele viu o seu primeiro choro, ele viu os seus primeiros passos. Ele está com você nas suas noites mais escuras. Ele está com você e ama você nas suas aflições. Ele sabe das suas inquietações. Deus nunca desistiu de você. Deus não desiste de você. Mesmo que você dê as costas para Deus, Deus continua te amando. E Deus atrai você com o seu amor. Essa palavra é maravilhosa. Esse amor de Deus, ele é maravilhoso. Esse amor de Deus supera todos os amores deste mundo. Por mais que você ame os seus filhos, você nunca vai amar o suficiente ou do jeito que Deus os ama. Por mais que você ame a sua esposa, você nunca vai poder amá-la do jeito que Deus a ama. Por isso Deus também nos convoca a amar uns aos outros e amar até mesmo os nossos inimigos. Amar até aqueles que nos fazem o mal. E isso somente é possível quando nós entendemos e recebemos e vivemos no amor de Deus, que está acima de todas as coisas, está acima de pessoas, está acima da compreensão e da sabedoria humana. Deus nos ama e nós somos chamados a amar. Quem é o nosso próximo para amar? Talvez o nosso inimigo é aquele que a gente julga em dizer que ele não merece o nosso amor. Mas será que nós merecemos o amor de Deus? Nós não merecemos. Mas mesmo assim, Deus enviou Jesus para amar com a sua vida, a minha vida e a sua vida, e trazer salvação para mim e para você. Quarto ensino desse texto é a dádiva deste amor. Qual é a dádiva do amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho de Deus é a dádiva do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Que preço Deus resolveu pagar para a minha salvação e para a tua salvação. A dádiva de Deus custou a vida do seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é dado por Deus como pão para os famintos, como água para os sedentos, como caminho para aqueles que estão perdidos. Essa dádiva implica em coisas profundas. No fundo, Deus mesmo se deu por você em Jesus Cristo. Deus mesmo se dá na cruz do Calvário por mim e por você. Deus se faz maldito em Cristo. Deus se faz pecado em Cristo. Deus faz juízo sobre a pessoa de Cristo. Cai sobre os seus ombros os meus pecados e os teus pecados. Cai nas suas mãos cravadas na cruz o meu pecado e o teu pecado. Esse Deus grandioso, agora ele precisa se humilhar, se esvaziar, se vestir de pele humana, se fazer feto, se fazer bebê, nascer numa manjedoura, ser enfaixados em panos, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, ser obediente a seus pais, nascer num lar humilde, crescer numa carpintaria e morrer da forma mais cruel, que é a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas como Ele deu? Deus nos deu o seu Filho para que Ele morresse. Nós não estamos falando aqui de um amor romântico, de um sentimento, mas de uma profunda responsabilidade e compromisso de Deus para com o homem. Estamos falando aqui de um compromisso, de uma aliança, de uma promessa de salvação para a humanidade, provida na pessoa de Jesus Cristo, movido pelo amor.
de Deus. Deus morre em Cristo, é humilhado, esbordeado, tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz. Ele se faz o nosso advogado, o nosso substituto, o nosso fiador. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso favor. Não pense que a cruz é a causa do amor de Deus por você. Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz, mas Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz é a consequência do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Deus já deu o seu Filho antes mesmo da fundação do mundo. Em outras palavras, a cruz já estava incrustada no coração de Deus antes mesmo dos fundamentos do céu e da terra. Mesmo quando nós ainda nem viemos à existência, quando não havia nem existido o pecado, a cruz de Deus já estava no coração de Deus. O plano da salvação já estava no coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus nasceu para ser o nosso Redentor. E Deus não poupou o seu Filho. Antes disso, o entregou por todos nós. O amor é aquilo que o amor faz. O amor é aquilo que Deus fez na cruz do Calvário para a redenção, para a remissão de todo ser humano, para vencer o pecado, para vencer a morte, nos dar vida abundante, salvação e vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E agora vem a quinta lição. O amor é uma oportunidade, porque o versículo continua: para que todo o que nele crer. Deus não deu o seu Filho para que todo aquele que se julga bom seja salvo. Deus não deu o seu Filho para todo aquele que faz obras de caridade ser salvo. Deus não deu o seu Filho para aqueles que se julgam sinceros serem salvos. Aqueles que são religiosos, aqueles que cumprem todo o padrão religioso. Mas Deus foi claro, Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. De tal maneira que o amor de Deus é tão grande, mas o caminho da salvação é estreito. Deus não amou o mundo para que os ateus, para que os incrédulos sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os gnósticos sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os místicos sejam salvos. Deus não amou o mundo para que aquele que se acha bom, justo e correto seja salvo. Mas Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não há outra porta, não há outro jeito, não há outro caminho, não há outra alternativa a não ser crer no amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Crer em primeiro lugar é entender que Jesus é o Filho de Deus, que veio da parte de Deus, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e somente nele a salvação. Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo como advogado, como fiador, que morreu por você, pelos seus pecados, para que você pudesse ser perdoado e encontrar a paz de Deus e se reconciliar com Deus. Crer, em segundo lugar, implica em saber essa verdade e aceitar essa verdade para a sua vida. Não adianta você somente saber sobre Deus, saber sobre o amor de Deus, saber sobre o plano de Deus e a sua salvação, mas você precisa viver isso na sua vida. Isso acontece pelo crer. Implica em saber essa verdade, em aceitar essa verdade para você. Somente saber essa verdade não te salva. Na verdade, não é a morte de Cristo que te leva para o céu, mas é você crer.
é você aceitar, é você receber, é você confiar que pela morte de Cristo você é reconciliado com Deus. Não basta saber que seus pais creram, não basta que seu marido ou sua esposa creem, não basta saber que seus filhos creem, mas esse é um chamado pessoal, individual. Você precisa tomar essa decisão, você precisa receber e crer o amor de Deus. Assim como lá no Egito, não bastava saber que o cordeiro fosse morto e imolado, mas foi necessário passar o sangue nos umbrais das portas de cada casa para que o primogênito não fosse morto. A experiência da salvação é uma experiência individual, é uma experiência pessoal que você precisa tomar no seu coração essa decisão. O amor de Deus abrange a todos, mas os limites da salvação, eles estão muito estabelecidos por Deus, para todo aquele que nele crê. Quando o carcereiro pergunta para o apóstolo Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo, o apóstolo Paulo responde dizendo: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Não é como o universalismo está dizendo por aí, no final todos serão salvos. A oferta da salvação é para todos, mas para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O sexto ensino desse texto, deste versículo, é o amor que livra. O amor é livramento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por isso o amor também é o livramento da parte de Deus. Muitos dizem que se você não crer, você vai ser aniquilado, você vai deixar de existir, que a morte é o fim de tudo e tudo acabou. Mas a Bíblia ensina outra coisa. A Bíblia nos ensina que há o céu e há o inferno. Falar de inferno parece uma coisa muito pesada, muito dura. Mas quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles que acham que o inferno não existe vão tomar consciência quando lá estiverem. Melhor é falar do inferno do que ir para ele. É sim um lugar de gemer de dentes, de dores. Na linguagem de João Batista, é fugir da ira vindoura. É saber que há uma condenação e que somente nós podemos fugir desta condenação crendo em Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo. Sim, por isso o amor de Deus nos livra dessa condenação, quando nós reconhecemos e quando nós aceitamos e quando nós cremos em Jesus Cristo. E para terminar, eu quero trazer o último ensino desse verso. Qual é a oferta desse amor? Mas tenha a vida eterna. Em vez de padecer, aquele que crê tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? Será que é apenas uma vida que nunca acaba? Não pode ser, porque também a condenação, o inferno, a Bíblia diz que também será assim. No fundo, vida eterna não é um tempo e quantidade de vida, mas é qualidade de vida. Vida eterna é se deleitar em Deus, é conhecer a Deus, é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter prazer em Deus, é viver numa dimensão aonde não há mais morte, aonde não há mais choro, aonde não há mais pecado, aonde não há mais tristeza, e aonde você estará para todo sempre com Deus, servindo a Deus, se deleitando em Deus para todo sempre. Quanto custa a vida eterna? Nem todo ouro e nem toda prata desse mundo pode comprar vida eterna. Nada que você quer fazer e pode fazer compra a vida eterna. Você somente recebe vida eterna quando você crê, entrega a sua vida confiante, entrega a sua vida e seu coração, tudo que você é e tudo que você tem em Jesus Cristo.
A vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus, é a expressão do amor de Deus por você. E é isso também que nós queremos lembrar nesses dias de Páscoa. Jesus Cristo não é o coelho de Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que pagou a nossa conta na cruz. É o Cordeiro de Deus que grita tetelestai, está consumado, está terminado, está pago esta conta. E esta é a expressão maior de Deus. É a maior prova de amor que nós podemos ter. É a cruz do Calvário. Por isso, receba este amor hoje à noite. Não espere, receba a Cristo e este amor de Deus. Aceite esse amor de Deus hoje à noite, para que você possa experimentar o quão maravilhoso, o quão poderoso é pertencer e ser chamado Filho de Deus a partir de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E que não seja somente um versículo que você tem memorizado e que você diz de vez em quando, mas que realmente seja a verdade da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convido você a se colocar de pé ou ajoelhar, ou se você está sentado, feche os seus olhos e nós queremos orar juntos. Senhor Deus, chego na Tua presença com cada um que está ouvindo essa palavra neste momento para Te adorar, para Te agradecer, para Te louvar pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor profundo, imenso, intenso por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque não depende de nós para sermos amados. Obrigado, Deus, porque Tu sempre nos ama. Obrigado, Deus, porque o Teu amor é constante. O Teu amor não espera. O Teu amor, Deus, não faz trocas. Ó Deus, que bom que é assim, porque senão nós jamais poderíamos, ó Deus, experimentar este amor. Porque nós não temos nada a oferecer, nada para Te dar. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, a dádiva do Teu amor, Deus, que foi o precioso sangue do Teu Filho amado, o Teu único Filho entregue no Calvário, para que todos nós, Senhor, pudéssemos ter liberdade, ter o perdão, a paz e salvação. Ó Deus, quão caro foi este amor na cruz, de Tu entregar o Teu único Filho, Deus, como prova de que Tu nos ama, como evidência, Deus, do Teu amor por cada um de nós. Ó Deus, nos faça entender esse amor, nos faça compreender esse amor e muito mais do que isso, Deus, nos faça aceitar este amor, nos faça crer neste amor, ó Deus. Senhor, se tem alguém neste momento que, ó Deus, quer aceitar e receber este amor, ó Deus, atrai esta pessoa, atrai a mente e o coração para Ti. Ó Deus, que a nossa boca e o nosso coração possa Te confessar como Senhor e Salvador, como a prova de que nós somos amados por Ti. Ó Deus, obrigado, porque Tu não nos deixaste, Deus, desamados. Ó Deus, obrigado porque Tu não nos deixa a mendigar o amor, mas nós temos o Teu amor, tão grandioso, tão poderoso, que é derramado todos os dias pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ensina a amar, nos ensina a amar a Ti, nos ensina, Deus, a amar o nosso próximo. Nos ensina, ó Deus, a olhar para cada um de nós mesmos e nos olhar com os Teus olhos e com o Teu amor. Ó Deus, nos ensina a amar este mundo com o Teu amor. Ó Deus, obrigado, porque em Ti nós somos amados e nada pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem, ó Deus, a espada, nem profundidades, nem alturas, nem anjos, nem principados e potestades. Ó Deus, obrigado, porque o Teu amor, ó Deus, permanece para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Convido você a ouvir uma canção que fala sobre o amor escrito com sangue. Deus abençoe a sua vida, sua casa e o seu final de semana. Convido você
para domingo, às 19 horas, nós vamos ter encontro com Deus. E nós vamos ter um encontro com Deus. Nós queremos prestar culto a Deus de uma maneira muito especial, celebrando, louvando e adorando a Jesus Cristo ressurreto, o Deus vivo. Nós convidamos você a reunir a sua casa, a reunir a sua família, para juntos louvarmos, adorarmos e a celebrarmos a Páscoa. Deus abençoe você, tua casa, tua família, sua vida, e guarde a tua mente e guarde o teu coração na sua paz. Amém? Deus abençoe. Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar, pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Esse amor que convida a todos, até aqueles que se acham indignos, portanto caírem na vida, por tantas feridas, por tudo que já sofreram, a fé foi embora. Mas esse amor